Queridos, ano novo, como a gente falou, né? Eu queria perguntar para vocês, quais as metas que vocês não cumpriram do ano passado? Vocês fizeram e vocês não cumpriram. Não precisa levantar a mão quem não emagreceu e queria ter emagrecido. Quem não conseguiu quebrar o cartão de crédito e continuou com os boletos. Você falou, eu vou parar de pagar dívida. E você está devendo até hoje. Eu vou diminuir uma casa do cinto e não diminuiu até hoje. Quem aqui prometeu ler a Bíblia e não leu? Não levanta a mão. Eu vou ler a Bíblia toda e não leu. Então, pensando nisso, estimulados inclusive pelo um post da nossa irmã aqui, da Ana Luísa, eu queria propor para vocês algumas metas, a partir de um versinho da Bíblia, algumas metas para mim e para você, para esse ano. Mas para a gente cumprir essas metas, né? A Bíblia ela é muito rica, um livro muito completo, tudo que a gente precisa está nas Escrituras. Mas dentro da Bíblia tem um livro que ele é uma montanha mais alta. Graças a ele, muitos antigos reformadores, puritanos, homens de Deus, como Martinho Lutero, por exemplo, se converteram lendo a Carta de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, dentro de toda a Escritura, ela é um livro atípico. Ele tem muitas doutrinas, ele é muito prático, ele é muito denso, ele é muito aplicável, então ele é muito rico. A Carta aos Romanos, então, é esse pico maior, um monte maior. Mas dentro de Romanos, há um pico ainda mais alto, que é o capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos é um pico, é o cume desse monte mais alto. Ele começa ali falando que não há condenação e termina dizendo que não há separação para aqueles que são amados pelo Senhor Jesus, né? Então, o capítulo 8 ele é muito rico. Eu queria pensar um versinho, né, que pode ser um talismã, uma pedra de coragem para mim e para vocês dentro do nosso bolso, que é Romanos 8, 28. Que muitos de vocês talvez saibam de cor, né? Então vamos juntos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a gente lê apenas o versinho 28. Romanos 8, 28, eu vou ler uma primeira vez e peço para que vocês, todos juntos, leiam uma segunda vez. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, obrigado, Deus, pelo desafiador privilégio de pregar a Tua palavra. Obrigado por essa igreja, pelo meu pastor, por esse conselho que me presenteia com esse doce desafio que é tentar expor a Tua palavra. Deus, o Senhor sabe o meu estado e a minha condição, mas o Senhor sabe também o estado e a condição dos meus irmãos aqui, Deus. Então eu clamo ao Senhor, para que do jeito que o Senhor faz, é bem da característica do Senhor fazer isso, que o Senhor fale com a gente, apesar de nós, Deus. Apesar de mim, apesar dos meus irmãos, apesar da situação, apesar das nossas limitações, dos nossos pecados. Que o Senhor nos visite aqui essa noite, Deus. Quem sabe de forma particular, em cada coração aqui, para que seja um primeiro domingo diferente. Para que seja um ano marcado por um começo diferente, Pai. Essa é a nossa oração sincera. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, 3 alvos a partir desse versinho que eu queria propor para vocês. Eu chamei de convicção, compreensão e conformação. Convicção, compreensão e conformação. Partindo desse início, né, da convicção, a gente lê no começo do verso que ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos. Aí a gente nota, e os teólogos dizem isso, que ele não usou o termo supomos, esperamos ou imaginamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não usa pensamos, supomos, imaginamos. Ele diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Queridos, o cristianismo, a gente não segue o cristianismo porque ele é uma vida mais fácil. A gente não segue o cristianismo porque ele é uma vida melhor. Muitas vezes, eu e vocês, a gente não passaria por problemas que a gente passa exatamente porque a gente é crente. Atrai mais luta, atrai mais
batalha, atrai mais aflição, atrai mais perseguição, atrai mais algema, mais cadeia, mais inimizades, mais brigas, mais embates, porque a gente é crente. Então o cristianismo ele não atrai as pessoas por ser mais fácil, melhor, mais agradável, mais palatável. Não. Ele atrai as pessoas porque ele é verdade. O cristianismo ele é verdade. E a verdade ela é apurável, ela é compreensível, ela é entendível. Dá para eu e você compreender, dá para eu e você a gente saber. Então o cristianismo é sobre uma verdade, a única verdade, e o cristianismo nos faz pensar. O cristianismo ele vai demandar de vocês tutano, massa cinzenta, reflexão, o seu intelecto, para você entender as coisas que estão aqui desenhadas por Deus, para que eu e você a gente entenda, né? Muitas vezes, uma das fugas que eu e você nós temos, é que a gente não quer pensar. À medida que eu e você a gente enfrenta algumas lutas, você fala, eu vou viajar. Você quer sair de cena para então sair do problema. Você fala, eu vou malhar, porque eu malhando eu esqueço aqui, eu vou comer, eu vou maratonar. Então você tenta sair, os que se drogam, eles querem sair da realidade. Eu vou me drogar, porque eu saio da realidade e eu fico livre desse problema. Só que volta. E volta precisando de mais droga, precisando de comer mais, precisando de malhar mais, precisando de assistir mais séries, porque não passa. Então o cristianismo, ele não é sobre não pensar. Não tem como você sair do pensamento. O cristianismo ele é sobre pensar. Não é sobre pensar menos, é sobre pensar mais. E aqui o texto diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam. E esse sabemos, para você saber, você precisa conhecer e você precisa pensar. Por exemplo, se eu solto esse microfone aqui agora da minha mão, ele cai ou ele voa? Ele cai. Crianças responderam, ele cai. Por quê? Pela repetição que você vê da lei da gravidade atuando, todas as vezes que você solta alguma coisa, essa coisa cai. Tudo que você pega, você esbarra, cai. Tudo cai. Pela repetição desse acontecimento, você fala, vai cair. Vai cair, porque o natural é cair. Então, com isso, eu posso saber que as coisas caem, por causa da força da gravidade. Então, a repetição me faz ter uma convicção de que é assim que funciona. Pois então, se isso é verdade para a lei da gravidade, nós podemos, pelas Escrituras, saber, não teoricamente, não hipoteticamente, mas matematicamente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu e você, a gente pode saber. O termo usado aqui, segundo os teólogos do grego, é matemático. 2 mais 2 são 4. Você pega 2 laranjas, mistura com 2 laranjas, são 4 laranjas em qualquer lugar do planeta. Aqui na China e Nova York. Não tem jeito. São 4, porque é matemática. A gente pode saber. Esse conceito aqui, ele é libertador para mim e para vocês, porque ele passa a nos habilitar para enfrentar o próximo ano, sabendo que todas as coisas que vão acontecer nesse ano, a gente espera as melhores coisas, mas ano passado a gente inventou as piores coisas. Então, todas as coisas que vão acontecer nesse ano, nós podemos saber que elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está disponível essa compreensão a mim e a vocês, que nós podemos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por exemplo, um filme que é muito ruim, porque a gente não crê nele, mas faz muito tempo que eu não assisto o filme, é um filme antigo, mas que eu lembro dele. Você se lembra de um filme esquisitíssimo que chamava O Sexto Sentido? Eu vejo pessoas mortas. Quando? A todo tempo. Não era essa a fala? Então, O Sexto Sentido, ele era um filme esquisitíssimo, que fala sobre mortos vivos, né? Para gente que não acredita nessas coisas, mas um filme muito intrigante. E como que é o desfecho do filme? Para quem não assistiu, o problema é seu, porque faz muito tempo o filme, né? Qual que é o desfecho do filme? O menino que via as pessoas mortas, ele era atendido por um suposto psicólogo, psiquiatra, que então no final ele descobre que ele também estava morto. E depois que você descobre o final, todo o filme faz sentido, porque no final revela todo o conceito do filme antes. Qual é o meu ponto aqui com vocês? Se eu sei um final do filme, eu posso suportar agora todas as cenas desse filme. Todas as cenas. Porque eu sei o final. E eu e vocês, nós temos o privilégio de saber o final. Os nossos pais, no passado, eles viveram olhando para frente, esperando um Jesus que vinha. Eu e vocês, a gente olha para trás, vendo que Jesus veio. Ele veio verdadeiramente, ele morreu verdadeiramente, ele venceu a morte verdadeiramente, e há uma promessa de que ele vai voltar, e é tudo dele. Foi revelado a João em Apocalipse. Todas as coisas que vão acontecer é vitória certa. Se eu sei o final, Jesus vai ganhar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. E eu e você, a gente pode saber dessas coisas. Lembra que eu falei do microfone que cai pela lei da gravidade? À medida que eu vou soltando o microfone, eu vejo que cai, então eu passo a crer que microfones caem, né? Se eu soltar, ele cai. Se a gente pega a repetição das histórias bíblicas, elas nos ajudam a saber
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pega a história de um camarada, filho de uma família de muitos irmãos, e talvez ali, o indício que o texto dá, é que os pais gostavam um pouco mais desse filho, né? Então José era um filho mais querido ali pelos pais. Os outros irmãos, muito enciumados e chateados, pegam esse irmão e jogam ele num poço, para poder ver se morria, né? Decidiram não matar ali na última hora. Então ele é vendido depois como escravo para um lugar. Então ele vai do poço para o palácio, ele vai agora servir no palácio, e muito eloquente, muito inteligente, foi usado e começa a se destacar, e ele vem do poço para o palácio e do palácio para a prisão, porque a esposa de Potifar ensinou que ele estava tentando ter uma noite de prazer com ela, ele foge correndo, as roupas deles ficam com a esposa de Potifar, e ela fala, ele que quis ficar comigo. Né? Mentira, ele sem culpa, então ele é vendido pelos irmãos, porque ele não podia mandar no favoritismo do pai sobre eles, ele é vendido, ele vai servir, ele está se destacando, a mulher do Potifar faz isso com ele, ele é mandado para a prisão, e depois da prisão ele conhece o copeiro e o padeiro, e eles dão dica depois para Faraó que ele sabia interpretar ali os sonhos, ele interpreta um sonho de Faraó, e ele volta a ser um líder daquela nação, né? A história é longa e a gente sabe o final dela. Eu quero convidar vocês para vocês verem o final dela. Vamos juntos a Gênesis. Gênesis no capítulo 50. Porque os irmãos de José, né, depois vão visitá-lo e não sabem que ele é ele. E aí ele revela dizendo que ele é ele. E o verso 50, 20, para mim, é um amuleto de fé, né, me ajuda demais e eu queria ler com vocês aqui. Eu leio uma vez e peço que todos vocês leiam uma segunda vez. Gênesis 50, 20, é José dizendo para os irmãos, né, o que aconteceu. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês. Porque José, Deus revelou o sonho de Faraó para ele, que teriam 5 vacas magras, 5 vacas gordas, um tempo de fome, um tempo de bonança, e aí ele foi alçado a líder, e graças a ele lá, então muita comida foi estocada, e ele pôde cuidar e alimentar o próprio povo do irmão dele. Então vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou, louvado seja Deus, ele transformou o mal em bem. Quem que tem esse poder? Só Deus tem poder para pegar o caos e fazer isso em bem. Aonde que a gente está se apoiando isso? A gente está lendo uma história das Escrituras. Então, como que a gente pode saber? Através das Escrituras. Esse livro aqui, queridos, ele é uma boia de sobrevivência para mim e para você. Para você não afundar em 2025, está aqui a boia. Para que você segure nela, senão 2025 vai te afundar. A gente pode fazer grandes coisas em 2025 com a boia, com a palavra. Isso aqui é o texto que vai nos ajudar a enfrentando as coisas, ainda que esquisitas, ainda que poço, ainda que prisão, ainda que uma acusação descabida, todas as coisas estão cooperando. É um relógio que engrenagens estão andando no sentido anti-horário, com engrenagens andando no sentido horário, mas os ponteiros estão trabalhando, irmãos. Ele está girando, Deus está tocando a lojinha, Ele está controlando todas as coisas. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as Escrituras são a nossa boia, que nos fazem crer, que nos dão a possibilidade de poder saber que todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu separei aqui um versinho que eu gosto muito também de Romanos 15, 4, que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vai dar certo, irmãos. Vai dar certo 2025, não é por minha causa, não é por sua causa, mas por causa do Deus da palavra, que Ele está falando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica tranquilo. Agora aqui fica uma lição para mim e para vocês, né? A gente percebe que Jesus, 100% homem, 100% Deus, foi um homem como eu e você, mas sem pecado. Há um texto que diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus crescia fisicamente, Jesus crescia intelectualmente, Jesus crescia socialmente, Jesus crescia espiritualmente. E diz que ele crescia em sabedoria e as outras coisas, estatura e graça. Então ele crescia também em sabedoria. Eu faço uma pergunta a mim para você, irmão. Você hoje
sabe mais de Deus do que você sabia ontem? Porque está disponível esse saber para mim e para vocês. A gente sabe mais, a gente está crescendo nesse conhecimento, a gente sabe mais do nosso Deus do que a gente sabia no passado. Essas grandes doutrinas, elas estão aqui como boias para mim e para vocês. Eu conversava com um irmão aqui esse final de semana numa festa, e ele me dizendo que ele estava estudando, né, as Escrituras, está fazendo um seminário, e eu perguntei quais as doutrinas que mais te fascinam quando você está estudando as Escrituras. Ele falou, a providência de Deus. Eu falei, mas você foi na cabeça da serpente, hein? Que a providência de Deus é Deus tocando todas as coisas para o louvor da glória do nome dele. Ele está tocando, a providência faz encaixar todas as peças. Ah, mas encaixou. Mas o meu marido foi embora, mas o meu filho não voltou, mas o emprego não chegou, mas o marido não bateu, alguma coisa não aconteceu. Nós sabemos por quê. Se não aconteceu, é porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não teve a resposta ainda, a gente sabe, eu e você, a gente pode saber por essas fortes doutrinas que Deus está tocando a lojinha. Ele está controlando a minha, a sua vida, fica tranquilo, não é você, porque enquanto você dorme, ele trabalha. Amém, irmãos? Há versículos que nos garantem isso, né? Mateus 26, 24 diz, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que lhe fora não haver nascido. Uma doutrina forte que está dentro disso aqui, por exemplo, é a doutrina da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, o que é bom a gente também deixar bem marcado aqui? Coisas ruins são ruins. A gente não está falando que coisas ruins são boas, porque Deus faz todas as coisas cooperarem. Não é isso que o texto diz. Coisas ruins são ruins. Aqui diz, então, que o traidor de Jesus está falando, aquele que trair, porque está escrito, ele vai ser traído e vai morrer no madeiro. Mas aquele por quem ele for traído, é melhor não ter nascido. E quem fez isso vai pagar por isso. Então, Deus está tocando a história, sabendo que ele seria crucificado. Por quem seria crucificado? A turma pergunta, mas quem é? Ele fala, quem botou a mão na botija aqui comigo? Né? Ele fala, Judas fala, sou eu. Ele fala, você que está dizendo, né? Então ele sabia o que ia acontecer, mas ai daquele por quem está fazendo isso. Então Deus está tocando a história, mas o mal que eu e você a gente pode evitar, esse cabe a mim e a você, dominar o pecado e não fazer essas coisas. Mas ele e o poder de Deus, queridos, a gente vai chegar nessa parte, ele é tão poderoso, e é esquisito falar isso, né? Mas todas as coisas que operam para o bem daquele esquema de Deus, inclusive Satanás, meu e seu pecado, aflições, tudo isso por causa de Deus. Por causa de Deus. Essas coisas são ruins em si mesmo. Satanás é Satanás, pecado é pecado, está errado. Mas Deus é tão poderoso que ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Como que a gente faz, então, para poder saber essas coisas? A gente falou. São as Escrituras. Quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu posso saber e mais eu estou habilitado a atravessar esse ano, especialmente nas horas mais escuras. Há uma história nas Escrituras que fala sobre dois homens, um sábio, saber, e um insensato, que eles construíram uma casa, um em cima da areia, outro em cima de uma rocha. Diz que subiram os rios, transbordaram os rios, bateu muito vento, caiu uma chuva forte, e a casa que estava sobre a areia, o que aconteceu? Ela desmoronou e foi grande a sua ruína, né? Mas diz que a casa que estava construída sobre a rocha ficou firme. E Jesus explica, o texto explica, dizendo que quem construiu a casa sobre a areia é aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Então quem que é o sábio? O sábio é o que ouve as Escrituras, ele conhece a palavra, mas ele passa a praticar a palavra. Então como que nós podemos saber que todas as coisas cooperam? À medida que eu entendo mais as Escrituras e que eu aplico ela na prática, isso vai te habilitar a atravessar esse ano crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Amém? Não só a convicção, que foi a primeira divisão que a gente fez, mas, para não ser longo, vamos para a nossa segunda parte aqui, que é não só a convicção, como um primeiro alvo, que eu e você a gente creia mais, saiba mais, né, dessas verdades, mas a segunda é a compreensão, que passa pelo que a gente começou a falar aqui, né? Não só a convicção, mas a compreensão, porque ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o primeiro termo, sabemos, eu falei para vocês que os teólogos nos ensinam que ele é um termo da matemática, 2 e 2 são 4. O termo aqui usado, segundo os teólogos, todas as coisas cooperam, é um termo da medicina.
É um termo da medicina. Então, o que acontece, por exemplo, numa drogaria, né? O farmacêutico, o que ele faz? Ele pega drogas que são drogas em si mesmas. Elas são drogas. Se você usar uma droga dessa sozinha, você pode ter complicações. Mas à medida que o farmacêutico, ele mistura as drogas, o benefício final dela é, pode tomar que é dipirona e vai passar a dor. Fica tranquilo. Essa droga misturada, às vezes uma quimioterapia, que até derruba o cabelo, que até debilita o corpo, mas pode tomar essa droga, porque elas combinadas, elas vão te fazer bem. Essa é a notícia do texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que a vida tenha coisas ruins no meio dela. Vão ter momentos difíceis, mas Deus é esse farmacêutico celestial, que ele consegue misturar a quantidade certa de caos que você enfrenta com as notícias boas, que a vida não é só ruim, e essa mistura, ele fala, vai te fazer bem, coração, fica tranquilo, vai dar certo. É eu que estou fazendo o remédio, pode crer que vai dar certo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu falo para vocês, mas o texto está falando de quais coisas? Só as melhores coisas? Só as piores coisas? Só as coisas boas? Só as coisas maiores? Só as coisas menores? O texto garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Por exemplo, naquele episódio de Jó, para vocês que conhecem a história de Jó nas Escrituras, Jó, ele fala assim, Deus deu, o diabo tomou. Louvado seja o nome de Deus? É isso que está escrito em Jó? Não. O que ele diz? Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome de Deus. Então, mesmo Deus que deu os filhos, que deu as ovelhas, que deu os camelos, que deu os gados, que deu os carneiros, que deu a esposa, que deu a riqueza, que deu a honra, que deu tudo, que deu a fé, que ele cria e fazia culto, confessando pecado pelos meninos, tudo que Deus deu, foi Deus que deu também. Só que o que ele fala? Ele fala, Deus tomou também. Então, todas as coisas cooperam, porque Deus está tocando todas as coisas. As coisas boas e as coisas ruins, é Deus que está fazendo. Ah, mas o Satanás que veio, porque Deus autorizou o Satanás, pode tocar, só não toca na vida dele, toca na família, toca nas finanças, toca no físico, mas não tira a vida dele não, porque a gente já falou isso aqui, o Satanás é um cachorro na coleira de Deus, vai até onde ele quer. Se ele fala pega Rex, Rex pega. Se ele fala deita, finge morto, ele deita e rola, né? Aquele episódio, por exemplo, dos gadarenos, eles estavam possuídos, o Senhor Jesus chegar e os gadarenos falam, já sabiam que iam ser expulsos, falam, não expulsa a gente, não joga, né, bota nos porcos. Já sabiam que iam perder. Não é o bem contra o mal em forças iguais. Deus chega criador, tudo que a criatura pia fino. Não tem competição de força. Deus é Deus, só tem um criador, o resto é criatura. Então, Deus está tocando toda a história, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, ainda que a gente não entenda, tá? Se você pega um pintor começando um quadro, você fala, ridículo, está esquisito isso aqui. Espera ele pintar, espera, calma. Ele vai misturando pincel, misturando cor, passando, parece que está borrado. Espera. A hora que você vê o quadro pronto, você... Jamais eu conseguiria pintar um quadro desse. Deus está pintando um quadro na minha e na sua vida, ainda que você veja pinceladas esquisitas, cores escuras, uma tristeza atípica, um caos diferente, uma crise conjugal, alguma coisa está acontecendo, calma que o pintor está trabalhando, irmão. Ele vai, espera o quadro. E a gente sabe o final do quadro, como a gente falou aqui. Está garantido a mim e a vocês o final do quadro. As Escrituras não nos garantem melhores circunstâncias, né? Quando ele fala que todas as coisas, vai ter coisa ruim, e como a gente falou, a coisa ruim, ela é ruim em si mesma, né? Quando Lázaro morre, Jesus chorou, ele não fez de conta que chorou, então era muito triste, ele está sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, mas Jesus chorou, porque o ruim, ele é ruim, então moralmente coisas ruins, elas são ruins, mas o pipoco é o poder de Deus, de fazer uma coisa ruim trabalhar para ele, né? O poder de Deus é encantador por causa disso. Vocês já ouviram a expressão hackear, né? O hacker, normalmente, a gente conhece essa expressão de quem pega um computador para um fim, né, um sistema para um fim ilícito, e normalmente os hackers, na nossa cabeça, eles usam para fins ilícitos, né? Eles entram no sistema e hackeiam o sistema para fazer o que eles querem. Eles roubam banco, eles fazem algumas coisas ali, transações, né? Porque eles hackearam o sistema. O Senhor Jesus, ele é o hacker cósmico, porque ele pegou a pior coisa que aconteceu na história, que foi a cruz do Calvário, e ele hackeou a cruz do Calvário. Ele fez um instrumento de morte, ser o instrumento da minha e da sua salvação. Louvado seja Deus!
Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele pega a pior coisa e transformou na melhor coisa. A cruz, que era o caos, é agora a nossa coroa. Louvado seja Deus. Então creia, irmão, que as piores coisas que você estiver enfrentando, ou que você enfrentar nesse ano, lembra desse dia, do começo do nosso ano aqui, juntos como igrejinha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Todas as coisas, as pequenas e as grandes. Porém, às vezes a gente quer, né, o pensamento positivo de pensar assim: não consegui um emprego, mas Deus sabe, era para eu ter um emprego melhor. Não consegui a esposa, mas Deus sabe, era para eu ter uma esposa melhor. Não é isso que Deus está garantindo, tá? Muitas vezes, como a gente falou, ser crente vai deixar você sem casar a vida toda, tá, irmã? A vida toda. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Às vezes tem um espinho na sua carne a vida toda, para aplacar o seu orgulho, tá bom? Paulo fica cego para ver coisas inefáveis, que ele não é lícito ele falar o que ele viu. Então, todas as coisas, Deus não está garantindo uma vida mais fácil, uma vida mais feliz. Ele está garantindo uma vida melhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja avalanche, seja furacão, seja terremoto, são a ordem de Deus de uma forma incomum. Mas teve um furacão, mas teve um tsunami. Deus está controlando, de uma forma incomum, mas Ele está controlando. Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, a vida ela é feita de mais coisas boas ou de mais coisas ruins? O normal são coisas boas. O que a abelha faz? A abelha faz mel. O natural da abelha é fazer mel. Isso é o que ela faz. Mas não vacila, porque ela ferrou. Ela ferrou também. A nossa vida ela é mais recheada de coisas boas, né? A gente, em debates teológicos que querem falar que Deus não existe, né? Um argumento antigo e repetido, é que se Deus existisse, por que tem tanta coisa ruim acontecendo no planeta? Aí meu contra-argumento, que eu aprendi com os teólogos, é: se as coisas ruins provam que Deus não existe, me fala de todas as coisas boas que existem. Elas provam, então, que Deus existe, né? Porque todas as coisas cooperam e o normal é a gente ter saúde. O normal é as coisas estarem tudo bem. Eventualmente, a gente enfrenta alguma coisa. Carlitos, você não conhece a minha história. Eu estou enfrentando uma luta a vida toda. Eu luto com depressão a vida toda. Eu tenho um câncer uma vida toda. Meu marido está fora de casa uma vida toda. Meu menino nunca veio para a igreja uma vida toda. Eu estou sozinho a vida toda, a vida toda. O texto está falando que todo problema tem um prazo de validade estampado na testa dele. Vai passar, porque é um texto que diz: todas as coisas no mundo passais por aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições. Tudo vai passar, ainda que seja uma vida inteira sangrando. A hora que você fecha o olho aqui, você acorda com o olho aberto, dando glória a Deus. Valeu a pena esperar, valeu a pena sangrar, valeu a pena sofrer uma vida toda. A gente está falando de todas as coisas, coisas melhores e coisas piores. E eu me lembrei daquela passagem de Hebreus, que fala que pela fé, vocês se lembram que o povo de Deus, eles rodaram ao redor da muralha de Jericó 7 vezes, vocês se lembram? 7 vezes ao redor das muralhas. E o texto diz em Hebreus 11, fala assim: pela fé, as muralhas de Jericó ruíram. Coisas boas, né? Mas no texto, a gente segue, né, em Hebreus 11, eu vou ler aqui do 35 ao 37 para vocês. Não só as muralhas de Jericó ruíram, pipoco, glória a Deus, foi muito legal, com a voz, com as cornetas, né? E uma muralha, a gente visitou lá, eu e a Nanda, muralha grossíssima, né? Um forte praticamente, ruiu. Louvado seja Deus, pela fé, coisas boas. Mas o texto diz, tá? Em Hebreus 11, 35 a 37, alguns, pela fé, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Pela fé, querido, pela fé. Coisas melhores e coisas piores. Toda aflição que a gente enfrenta é assistente de Deus tocando a lojinha para ele. Tudo que eu e você enfrentamos, Deus tem poder para transformar o mal em bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembrei de uma passagem que eu anotei aqui também, para a gente refletir, que é o povo no deserto. Por que o povo no deserto? Por que o caminho mais longo? Por que 40 anos no deserto? Aí Deuteronômio 8, 2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto,
estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Por quê? Para meu benefício e para seu benefício. Para pesar o meu e o seu coração. Ele aguenta ser crente na hora boa e na hora ruim? Ele está preparado? Tira tudo então, que eu quero ver se não me adora. Com Jó foi feito isso. E ele fala, né? A fé foi provada, testada e melhorada. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Né? Eu sei que o meu Redentor vive. Né? Tantas confissões que Jó fez. Ou Jacó, que foi ferido na coxa para ter um encontro pessoal com Deus. O próprio José, que a gente falou que foi sequestrado, mas depois foi consagrado. Ou Jonas, que foi jogado no mar, engolido por uma baleia, para que Nínive toda ouvisse a palavra de Deus. Ou o próprio Jesus, que a gente falou, que hackeou a cruz. Né? Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero encerrar aqui esse ponto, mas eu me lembrei da história do missionário Ronaldo Lidório. Eu ouvi um sermão dele esses dias, antigo, dele, e época, acho que foi 2015, né? E ele pregou o evangelho na África, aos Kokombas, né? E a missão pela qual o Ronaldo Lidório foi para a África, ela tinha alguns protocolos de segurança. Um deles era que, depois da 10ª malária, não pode ficar mais no campo, tem que voltar. Era uma diretriz da missão. E o Ronaldo Lidório estava lá já há alguns anos, ele ficou lá 9 anos, né? E ele teve a 10ª malária. E a missão falou assim: veja bem, Ronaldo, você teve a 10ª malária, é hora de você começar a se preparar para você poder voltar. Aí ele fala: eu dou essa resposta para vocês porque a gente começou a traduzir o evangelho, as pessoas estão se convertendo, e aí, fazendo a história longa curta, ele teve 28 malárias lá na África. E se você pergunta para ele como é que foi isso, quem teve malária sabe como é que é, né? Ele falou assim: Carlitos, quando eu estava acometido pela malária, eram as vezes que eu, pela fraqueza, eu ficava mais dentro da minha choupana ali, da ocazinha que ele morava, e que mais ele traduzia para o limão-pelo, a língua que os concombas falavam, a palavra de Deus, que hoje está quase inteira, né, traduzida. 21 igrejas plantadas, mais de 6.000 pessoas convertidas, né? Um avivamento. Ele nunca fala isso, mas para mim é um avivamento. Deus usou a vida dele. 28 malárias. E ele disse que foram nas malárias, doídas, sangradas, dolorosas, que ele mais traduziu as Escrituras, e hoje tem um povo lá com quase toda a Bíblia na língua deles. Amém, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Foi por causa de algema que alguns centuriões ouviram Paulo pregar. Foi por causa das dores, ou seja, todas as coisas. Todas. Eu sei que é fácil falar agora, mas essas palavras, elas são força para a gente. Na hora, toma toda a armadura de Deus para você ficar firme no dia mau. O dia mau vai vir. Não adianta a gente falar do ano novo aqui só de alegria. Vai ser muito legal, mas vai ter dia mau. A gente precisa ter maturidade para saber, estar preparado, não só convicção, segundo alvo, é a compreensão, compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fazendo um parênteses aqui pessoal, né? Eu estou vivendo um deserto pessoal esquisito, atípico, e, né, lutando com isso, tentando conversar com a minha princesa, eu falei assim: por que está acontecendo? Está tudo bem, e uma tristeza, um cansaço, uma alma batida. O que eu faço, Nanda? O que está acontecendo? Ela falou assim: procura, que tudo tem uma causa, tá? Procura. Eu falei: mas não tem endereço, é uma dor sem cor, sem endereço. O que está acontecendo? Nunca fiquei assim, sempre fui alto astral, sempre fui feliz. O que está acontecendo? Ela falou assim: procura, sempre tem. Se você pensar, sempre tem. E no final disso, eu sou missionário, eu estou debaixo de forças espirituais fortíssimas, eu ando o mundo todo, eu aconselho missionários para continuarem pregando o evangelho. Então, são muitos ataques, muitas pressões, né? O compromisso de ter que pregar para vocês, tantas coisas difíceis. Ser presbítero de vocês aqui é tudo muito difícil para mim. Talvez para outros seja mais fácil. Para mim é tudo muito difícil, muito sangrado. Só que eu não sou o centro de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para a glória de Deus. Então, há um versinho das Escrituras que diz que Deus é o Pai de todas as consolações, e Ele nos consola com a mesma consolação com que a gente vai consolar os outros. Ou seja, o meu caos, nem o meu caos, ele não é para mim. Desce daí, Carlitos. Não é sobre você não, cara pálida. É sobre Deus. Deus está te fazendo doer para você ter mais empatia com quem dói mais do que você. Você está sofrendo isso aqui, ó. Vira um homem. Tem muita dor maior do que a sua. É para você estar pronto para ouvir, descendo da sua arrogância e da sua soberba, porque tem neguinho sofrendo muito mais do que você. Melhora. A hora que você entende isso,
Você fica até com vergonha de ficar triste. Fala a verdade. Então tem que ficar feliz. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Ora por mim aí que eu quero ficar feliz. Para quem que são essas promessas? Todas as coisas. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem que fazer esse parênteses aqui, tá? Para quem que é essa promessa? O texto garante que daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem geral de todo mundo? Não. A riqueza do rico, para ele, é veneno. A alegria do feliz, para ele, é veneno. A família tranquila do que tem uma família, para ele é veneno. Para quem não é de Deus, todas as coisas não cooperam para o bem deles. Não adianta estar tudo bem externamente, hipoteticamente. Deus está garantindo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todo mundo, só daqueles amados e chamados por Deus. Agora, a gente sabe, né, e tem histórias nas Escrituras, que os amados de Deus não estão isentos de lutas. Com Deus, inclusive, né? Porque você, amado de Deus, não está garantindo que vai ser fácil para mim e para você, né? Há uma história, vocês conhecem, de Lázaro, Marta e Maria, né? Que no começo ali, acho que é em João 11, o texto diz, tá? É a palavra de Deus dizendo assim: amados de Jesus, os amados de Jesus. Aí fala Lázaro, Marta e Maria. Então o texto diz, pela palavra de Deus, que eles eram amados pelo Senhor Jesus. E a gente sabe que eles eram amados, porque o texto fala que ele amava muito Lázaro e chorou por Lázaro. Eles eram amados por Deus. Mas o que Lázaro estava acontecendo com ele? Ele estava enfermo. E aí mandaram avisar: Jesus, o seu amigo, o Lázaro, ele está enfermo. Gente de Deus vai sofrer. Ponto. Todo mundo sofre. Eu e você também. Porque a crente não tem menos sofrimento. Pode ter mais. Lázaro adoeceu. Quem é de Deus passa por caos. Mas o caos pode piorar, tá, irmão? Porque Lázaro estava dodói, estava doente, e depois vem a notícia dizendo: não precisa vir mais. Morreu. Então, o seu problema está ruim hoje, ele pode piorar, e ainda assim ser um problema de Deus. Ele está tocando a lojinha. Ainda que você não cumprimenta, ele está tocando a lojinha. Fica tranquila, irmã. Fica tranquilo que ele está tocando. Mas eu adoeci, mas eu morri. Fica tranquilo, fica tranquilo. Deus está tocando a lojinha. E quando Jesus chega na vila, qual que é a reação dos amados de Deus? Crentes. Não foram fofocar do Senhor Jesus para outros. Não foram falar mal do Senhor Jesus para outros. Vieram no Senhor Jesus e falaram: se o Senhor estivesse aqui antes, mas se o Senhor tivesse vindo, né? Não, mas vai ressuscitar. Não, eu sei que vai, no final vai ressuscitar. Eu sei, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? A confissão que a gente fala que foi de Pedro, Marta falou, né? Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quem é amado do Senhor vai sofrer, mas você resolve o seu BO com Deus. Se você quer chorar, você chora com Deus. Você vem com Deus e rasga o seu coração e fala: se o Senhor estivesse aqui, não tinha morrido. Não tinha morrido, tinha dado certo. E ele vem e te pastoreia. Você continua confessando, ela confessou as grandes doutrinas, por isso que eu falei, doutrina, tem que saber Bíblia, comer com farinha, porque isso aqui que é a boia, né? Ela cita a doutrina para ele, confessa que Cristo é Cristo, e ele fala: tudo bem, né? E aqueles que sofreram, sangraram, e continuaram servindo a Deus no meio do caos, porque Jesus vem, está fedendo, morto há 4 dias, Jesus vem e fala: rola a pedra, obedientemente rolar a pedra. Continuaram trabalhando para o Senhor Jesus. Se você está sofrendo, se você está sangrando, todas as coisas, boas e ruins, para o bem daqueles que amam a Deus, os amados de Deus vão sofrer, a coisa pode piorar, mas continua com Deus e servindo a Deus. Porque você pode ser surpreendida no final, e foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro experimentou a vida uma vez mais, e isso foi para a glória de Deus, não foi para benefício de Lázaro. Então, todo o caos que eu e você a gente enfrenta é para a glória de Deus. Eu posso não entender a soberania de Deus, mas eu entendo o soberano. Se você conhece a Deus, relaxa, porque Ele está sabendo o que Ele está fazendo. Ainda que você não compreenda. O meu filho, quando tem que tomar remédio, ele não entende aquilo. Eu falo: aguenta a agulhada, irmão. Vai dar certo, é só uma picadinha. Mentira, né? Dói pra caramba. Aguenta aí, toma, e ele fica melhor. Deus está nos furando para que a gente esteja sarado, curados. Amém até aqui, queridos? Vamos encerrar, ficou longo aqui que eu empolguei, né? 3 alvos para 2025. A convicção, sabemos, né? A compreensão, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a última é a conformação, porque o texto diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A conformação aqui é exatamente essa explicação, né?
Para quê? Para o bem. Essas coisas vão acontecer para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Carlitos, que bem que é esse? É eu ficar bonita? É eu ficar rica? É eu ficar fofa? É eu ficar... O que é esse bem? É eu ficar saudável? É eu passar no concurso? O que é esse bem? O texto não fala isso para a gente. A gente leu o versinho 28, né? Mas se a gente lê o 29, de Romanos 8, 29, ele explica o que é esse bem, né? Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é esse bem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é esse bem? Não é você ter uma vida melhor. Não é você ter uma vida mais fácil. Não é você ficar rico. Não é você aposentar cedo. Não é você passar no concurso. Não é você casar. Não é você conseguir ter filho. Não é isso. O que é isso? É se conformar. É eu e você ficar mais parecido com o Senhor Jesus. Então, todas essas coisas que estão acontecendo comigo e com vocês, é para fazer a gente ser mais parecido, especialmente as ruins, creio eu, para ser mais parecido com o Senhor Jesus. Vocês não invejam, não, o Senhor Jesus? Quando ele está morrendo na cruz e ele fala, Pai, perdoa o que eles fazem. Eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Irmão, se fosse eu e você, eu mandava fogo. Fala, já fulmina pelo menos os 3 que me penduraram aqui, e depois a gente vê os outros. Esses aqui não. Perdoa outros. Já queima Judas também e tal. Se fosse eu, era ódio. Que reação que é essa? Perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Ah, não, mas era Jesus, Carlitos, né? Uma reação dessa era Jesus. Calma, porque Estevão falou a mesma coisa. Gente como eu e você, apedrejado, fala, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Como é que alcança esse tipo de reação? Todas as coisas que nós estamos passando, todas, é para fazer em vocês conformes exatamente esse exemplo do Senhor Jesus. As Escrituras, a vida com Jesus, o cristianismo, ele me habilita e ele te habilita a você não pecar. Você pode não pecar. Você pode não ter a reação que você teria, porque o mesmo poder que estava em Jesus está disponível para mim e para vocês aqui hoje. O mesmo poder que ressuscitou ele da morte está disponível. A gente tem uma capacidade espiritual de não pecar, irmãos. A gente está pecando porque a gente quer. Tem uma força disponível. Não lhe veio, ouvimos hoje de manhã, não lhe veio tentação que fosse acima da força. Deus administra. Então, você tem força. Vai dar certo. Para que isso? Rapaz, é igual uma pedra. Pensa uma pedra grande, um bloco, uma rocha. Você vem com picareta e com a ponteira e começa a machucar a pedra. E toma-lhe madeirada. E toma-lhe. Quando você vai esculpindo, no final... Você vê uma obra de arte de Michelangelo, alguma coisa ali, você fala assim, uau, mas é muito bonita. Você não valoriza, você não adora, você não louva, você não aplaude a pedra. Você aplaude o artista, que da pedra fez aquela imagem, você fala, uau, muito bom. A pedra, ela é louvada como natureza, pedra. Mas à medida que ela é esculpida, o artista ganha fama. Eu e você sozinho, soberbo, orgulhoso, a gente recebe louvor de pedra. Algum louvor de pedra. Né? Porque a gente é a imagem de Deus, ainda assim tem algum louvor para mim e para você, mas a hora que Deus começa a esculpir a imagem dele, para ficar parecido com Jesus, em mim e você, quem olha para mim e para você e fala assim, foi Deus que fez, não é a pedra, não é a pedra. Alguém trabalhou nessa pedra bruta para ficar desse jeito. É quando a sua esposa fala, o que aconteceu com meu marido? Mudou, fofo, crente, lavando louça, louvado seja Deus. Que o marido fala, esposa, não está reclamando mais, não reclama, não fala mais nada, me honra e me louva. Eu sei que tem muitos defeitos, mas ela está focando agora nos pontos positivos. Mudou meu casamento. O que é isso? É Deus, irmão, não foi você não. Não foi não. A gente trabalha contra. A minha oração, por exemplo, com as minhas crianças é, não deixa atrapalhar esses meninos a ser do Senhor. Se eu não atrapalhar, já está muito bom. É o artista que está esculpindo. Jesus e mim e você. O que é o bem? O bem, então, é esse trabalho de Deus, usando mesmo as piores coisas, como a gente falou, pecado, Satanás, qualquer coisa na minha e na sua vida, para ir esculpindo o Senhor Jesus em mim e em você. Todas as aflições, né? Árvores chacalhadas têm raízes mais fortes, né? Quem está sendo perseguido corre mais rápido. Os B.O.s que eu e vocês, a gente está enfrentando, é para fazer a gente mais parecido com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou contar uma história e eu termino, fechou? Para começar o ano do mesmo jeito, contando história. O meu amigo, meu melhor amigo, Beto, me contou essa história uma vez, que fala, talvez muitos de vocês conheçam, né?
que fala de um criador de cavalo, que tinha um cavalo exponencial, né? Muito bom, que fazia coberturas em outras éguas, tal, negociado, caríssimo, né? Então esse fazendeiro, numa cidade distante, ele tinha esse cavalo, e um belo dia esse cavalo foge. O cavalo fugiu. A turma vai nele e fala assim, rapaz, coisa triste que aconteceu, o cavalo, né? Gerava tanto lucro aí, um cavalo tão especial, fugiu, você perdeu o cavalo. Notícia muito triste, ele falou assim, se é triste ou boa, a gente não sabe. Deus é que sabe. A gente só sabe que meu cavalo fugiu. Passa o tempo, diz que esse cara tinha perdido o cavalo. Um tempo depois, o cavalo que ele tinha, ele era um garanhão, né? Ele tinha essa liderança ali no mundo dos animais. Diz que ele vai para o mato e ali ele começa a regimentar outros cavalos selvagens, que debaixo da liderança dele começam a segui-lo na vida ali selvagem, e ele, por índole, ele volta para a fazenda. Mas ele trouxe todos os outros cavalos, sem dono, porque eram cavalos selvagens. Então a turma vê voltar o cavalo com uma tropa de cavalos e fala, rapaz, você tinha razão. A gente não sabia se era bom ou se era ruim. Olha o tanto de cavalo que você ganhou. Você tinha um, agora você tem esse tanto de cavalo, todos selvagens, todos são seus. Ele falou assim, rapaz, se é bom ou se é ruim, a gente não sabe. A gente só sabe que meu cavalo tinha fugido e ele voltou agora com outros cavalos. Isso é o que a gente sabe. Deus é que sabe se é bom ou se é ruim. Diz a história que esses cavalos estão ali, aquele mundo de cavalo, e esse fazendeiro ele tinha um filho só. E muitos cavalos, precisava amansar alguns desses cavalos. O menino subiu para amansar alguns cavalos selvagens, né? Hostis, tal, deu um pinote com ele cai, bate a coluna no chão, o menino ficou paraplégico. A turma vem e fala, meu senhor, o senhor tinha razão, né? Porque, então foi ruim demais ter perdido o cavalo, voltar os cavalos, o seu menino vai amansar o cavalo, o menino ficou paraplégico. Ele falou, rapaz, se é bom ou se é ruim, a gente não sabe. Deus é que sabe. O que a gente sabe é que esses cavalos voltaram, meu filho foi amansar e ele ficou paraplégico. Fazendo a história longa e curta, diz que aquele país entra em guerra. Os soldados começam a morrer na guerra, começam a convocar os garotos mais jovens, todo mundo vai para a guerra, todos os garotos da região são convocados, menos um, o filho dele, porque ele era paraplégico. Ele não podia lutar na batalha. Todos os jovens daquela vilarejo, daquela aldeia, morreram na guerra e o rapaz ficou vivo, o filho dele. A turma vem e fala, você tinha razão. Não foi ruim, né, ele ter ficado paraplégico, porque ele não foi para a guerra, e agora você tem seu filho com você, vivo. Ele falou assim, vocês são muito lentos para entender. Se é bom ou se é ruim, a gente não sabe. Deus é que sabe o que ele está fazendo. E eu creio que essa história, ela pode encorajar a mim e a você, no final dessa noite. Porque as coisas podem acontecer, e na sua cabeça você fala assim, é boa. E você fala assim, é ruim. Você não sabe, querido. Você não sabe se é bom ou ruim. Deus sabe. E a garantia é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?